Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o mercado do café, aliás, o início da colheita. Será que é o único fator que está pressionando as cotações no mercado? Tem clima ainda, comercialização, cotações. Nós vamos direto até Santos conversar com Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Carvalhais, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Tudo bem por aqui. Mais um dia confuso aí de mercado, como tem sido todos, né? Mas é a tônica dos tempos, não é só no café, em tudo está acontecendo isso, né? Certo. E o que está influenciando mais essa queda que a gente tem acompanhado no mercado nos últimos, praticamente no último mês, né? Depois daquele pico de alta, é a colheita mesmo que vai se iniciar, o que está começando aqui no Brasil, é o clima, é uma expectativa de uma produção maior. Qual que é o principal fator que hoje influencia o mercado? É lógico, além da atuação dos fundos. Bom, eu acho que continua sendo o maior fator são realmente fundos especuladores de curto prazo. Está começando a colheita, agora ela toma ritmo, principalmente a do Conilon, e vão se confirmando os números de que a safra de Conilon desse ano será um pouco acima da do ano passado, e de arábica agora, né, final de maio, normalmente muitos produtores começam só no início de junho, também nós estamos tendo números dizendo que, por enquanto, a qualidade é boa, mas está muito no começo. E também está se confirmando que vai ser um pouco menor do que a do ano passado, ou seja, quando nós somarmos as duas, temos que aguardar, é cedo ainda, deve ficar como já haviam prognosticando agrônomos e produtores, no total um pouco abaixo do ano passado. Agora, como entra a safra, o clima, por enquanto, não teve nenhuma frente fria mais forte, está subindo agora a primeira, que não deve chegar a causar geadas, mas vai ser uma frente fria mais forte. O mercado tem saído um pouco, esses fundos têm saído um pouco de contratos de café, talvez procurando outras oportunidades, outros mercados que eles achem que no curto prazo sejam melhores. Você junta isso com a contínua confusão no mundo inteiro, ainda hoje, logo cedo nós já nos deparamos com Trump novamente falando em anexação do Canadá, a guerra, a invasão da Rússia pela Ucrânia se acentuando e não havendo sinais de progresso na negociação, o recrudescimento da situação também no Oriente Médio, né? O Trump viajando, falando em negócios com o Oriente Médio, quer dizer, são todos assuntos que acabam embaralhando a situação e deixando todo mundo só agindo no curto prazo, todos os agentes econômicos. Aqui no Brasil, nós tivemos a surpresa do IOF no final da semana passada, em que o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, faz um pronunciamento formal falando nesse aumento, e 4 horas depois, às 11 da noite, estão retrocedendo no que falaram, e choques de opinião dentro do próprio governo. São tantas as coisas ao mesmo tempo que eu acho que causa um cenário confuso e todo mundo só pensa no curto prazo. No café, certamente é a entrada da safra brasileira, o maior produtor do mundo, o maior exportador do mundo, e que dá uma sensação de mais alívio lá fora. E começaram a falar da safra 26, é sempre assim, quando não há mais nada ou não há muita coisa para falar na safra que está se colhendo, começam a especular com a safra seguinte, não, que ela vai ser muito boa. Bom, primeiro nós temos que chegar até lá, ver como é que vai ser esse inverno, como vai ser a entrada das chuvas no início da primavera, como será o nosso verão, né? Tudo isso vai influenciar. E nós não temos estoques. A única coisa que é um consenso aqui no Brasil no momento é que os estoques nunca foram tão baixos. Você fala com lideranças de cooperativa, lideranças de produtores, armazéns gerais, e todos falam as mesmas coisas. Que café na mão de produtor é muito pouco. Você tem o café que os exportadores vieram comprando, que estão embarcando. Os embarques, na minha opinião, para maio continuam bons, vão cair em relação a maio do ano passado, cair significativamente. Mas são bons, e agora temos a interrogação como é que vai ser junho e julho. Porque certamente a safra nova, no caso do Arábica, só vai começar a influenciar nas nossas exportações a partir do final de julho. Sempre se embarca algum café antes, mas é pouca coisa. Tá? Então, vamos continuar nessa expectativa, com muita oscilação diária, hoje está novamente em baixa, né?
mas não há como enxergar um rumo certo para esse mercado. E vamos ver essas frentes frias, o que vão causar para o café. Certamente também o volume que foi embarcado em abril, em maio e junho, não se tem ideia ainda no momento, deve, dar, deve ter dado um alívio de curto prazo lá fora. Se esperava uma queda maior desses embarques brasileiros. Bom, e de alguma forma nós tivemos aí várias informações até no próprio mercado, né? Primeiro o USDA, USDA, né? Falando numa safra aqui de 65 milhões de sacas, enquanto a Conab aí está um pouquinho mais, um pouco menos otimista, por dizer assim, mais conservadora, dos 55 milhões de sacas, né? É difícil fazer essa projeção ainda no início, ainda com essas questões todas ainda de clima pela frente, né, Carvalhais? É muito difícil. Quem ouve as minhas análises vê que eu nunca falo em número de safra, porque Sim. realmente é uma coisa difícil. Né? Agora, a safra da Conab tem se mostrado o número sempre muito baixo. Se você, aquilo que muitos exportadores alegam, se você somar 10 anos de safra de Conab, somar as exportações de consumo interno brasileiro, acaba sempre sobrando, faltando uma safra aí. Então, mesmo que você, agora, no momento, mesmo que você pegue o número mais alto, que sempre é o da USDA, que também é o número emitido pelo maior comprador de café do Brasil, né? Então tem esse problema também. O mundo precisa de pelo menos 45 milhões de sacas de café do Brasil. Já está apontando que eles vão precisar mesmo de 50, né? Isso agora, não sei em 5 anos o que vai ser. E o consumo interno em 22, se você somar 45 com 22, nós já estamos em 67, né? Então, mesmo que seja a safra do tamanho que o Departamento de Agricultura americano estimou, nós vamos chegar de língua de fora novamente quando nós estivermos lá em abril, maio do ano que vem. E aí nós vamos depender do clima para saber o que vamos produzir em 2026. Não há notícia de nenhum grande aumento de produção nos outros países. Alguns estão se recuperando, mas também enfrentam problemas climáticos, que são globais no momento. Então, essa situação, que eu sempre chamo de equilíbrio precário entre produção e consumo mundial, vai continuar. Se o clima for um pouco melhor, nós vamos ter um pouco de folga em 26, mas aí vai significar que em 27, nas áreas de arábica, novamente a safra vai cair. Sem estoques que nós não temos no Brasil, não temos nos outros países produtores, e também nos países consumidores, são bastante baixos, essa instabilidade das cotações vão continuar. A qualquer novo boato, a qualquer nova informação, a qualquer mudança na economia ou no clima, nós vamos ter essas subidas e descidas agudas. É isso que eu prevejo aí pela frente. Bom, de alguma forma a demanda continua firme. Agora, ocorreram, ou pelo menos comentários, de que alguns consumidores estariam reticentes ainda em comprar grandes quantidades ou até mesmo em relação ao preço que vinha sendo praticado, achavam que era uma barreira, mas isso realmente aconteceu. Mesmo com os preços altos, a demanda continuou, as exportações continuaram, as compras também. Agora, espera-se que ocorra uma queda nos preços. É lógico que não tem bola de cristal, a gente sabe disso, né? Mas o mercado enfrentou, por dizer assim, um teto para compra de café, né? E espera um novo piso. Será que isso significa uma lógica também para o mercado, Carvalhais? É difícil de enxergar. Né? O que acontece é que ficou mais caro você manter estoque de café, tanto no Brasil, com os juros atuais aqui no Brasil, com toda essa estabilidade, como lá fora também no exterior, que hoje o dinheiro está com custo positivo. Quando você tinha lá uma situação, alguns anos atrás, de juros negativos, manter estoque de café parecia para eles um bom negócio. Eles foram diminuindo esses estoques, principalmente acreditando que nós teríamos grandes safras, o que frustrou já em 24 e 25, e também eles estão da mão para a boca e pagando juros. Então, e agora, como está na entrada de uma safra, que eles acreditam que é melhor, então talvez segurando um pouco, tentando segurar os preços, para ver se compram em condições melhores, porque essas compras estão ficando caras. Tem que lembrar que, no momento, o capital de giro de qualquer player no mercado de café, seja exportador, seja torrador, seja comerciante, o capital de giro mais que dobrou para poder manter os negócios no atual patamar de preços. Né?
E tem sido mais difícil, a gente nota, com todos os grandes compradores de café no Brasil, ter acesso a esse dinheiro. E há essa interrogação: esse dinheiro é muito mais caro do que era 2, 3 anos atrás. E a necessidade de capital, como eu disse, dobrou. Tudo isso tem feito que todos os agentes ajam com precaução. Do lado da produção, a gente nota também que o produtor tem vendido com muito cuidado. Ele não sabe o que vai acontecer, ele está acompanhando a colheita do café dele, está sentindo que fica mais caro, está sentindo as dificuldades com mão de obra, né? Então, os negócios vão saindo no dia a dia, começam a sair negócios com safra nova, já de conilon, mas mesmo assim a gente nota precaução, todo mundo, como se fala, pisando em ovos, porque não conseguir enxergar o que vai acontecer com o mercado nos próximos meses. RJs, pedidos de RJs e também o IOF estão sendo colocados nessa balança também, né? Aliás, o IOF deve pesar muito também, apesar de ter retrocedido, né, dos 5, mas passou para os 3,5, mesmo assim triplicou aquilo que vinha sendo praticado anteriormente. De que forma, né? As RJs, que também atingem o setor, né, e o IOF também deve impactar na exportação, industrialização, aliás, no setor cafeeiro como um todo, Carvalhais? Pois é, esse é o grande problema para todo empresário, né? Para tudo, não é só no café. É a imprevisibilidade, você não consegue fazer planejamento nenhum. Como você vai fazer uma venda lá fora, ou uma venda maior, ou eles lá fora fazerem uma compra maior, você não tem certeza quais são as condições do negócio na hora do embarque do café, na hora que forem comprar esse café, né? Porque houve esse caso na sexta-feira, quem garante que daqui 5 dias, 10 dias, não venha o Ministério da Fazenda de novo tentar tirar um novo coelho da cartola, né? E as desculpas que eles dão, e você vê, mesmo dentro do governo, não na oposição, mas dentro do governo, eles baterem cabeça do modo incrível. Tudo isso traz insegurança para o empresário. Ele não sabe o que vai acontecer. E já viu que, no momento, os dirigentes não têm limite na imaginação do que fazer. Isso tudo ele sente claramente insegurança. E com o produtor, ele olha para isso tudo, não sabe como é exatamente que está essa inflação, o que vai acontecer com os custos dele daqui para frente, fertilizante defensivo, e ele tende a pensar que com o café, que é um produto que não está sobrando no mundo, o dinheiro dele está bem guardado em café, e ele vai vender no mínimo necessário para fazer frente aos custos mais perto. Isso tudo é que traz essa insegurança, essa indecisão no dia a dia, e agora, ainda mais com essa queda nesse último mês aqui nos preços em Nova York e Londres, aí que o produtor de café se retrai também. E do lado do comprador, ele se pergunta: será que vai cair mais? Vai voltar a subir? O que vai acontecer com o clima? A gente nota que as decisões são no dia a dia, para os negócios de última hora. Você não sente que ninguém consegue se planejar, ninguém consegue projetar nem o que vai acontecer daqui a um mês, quanto mais em 6 meses, um ano. Eduardo Carvalhais, muito obrigado pela tua participação, como sempre, aqui. Mais uma vez, eu agradeço o comentário, as informações, reflexões a respeito do mercado do café conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Até uma próxima, meu. Até uma próxima. Obrigado. Oi a todos que estiveram conosco. Mais uma vez eu lembro e sempre que nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.